Radiologista tem fama de ser metódico e de ser chato. E no fundo, nós somos mesmo, mas tem um bom motivo. Eu sou Eduardo Aires, da Imagem.vet Teleradiologia Veterinária. Esse é o nosso canal YouTube, numa nova fase. Se você curtir esse vídeo, clica ali, dá um like, compartilhe com quem você acha que tem interesse, assine o nosso canal e clica no sininho para você receber as notificações das atualizações. Teremos novidades todos os meses e fica de olho, interaja, pergunte, que a gente vai interagindo com vocês. Para contribuir de forma efetiva na saúde de nossos pacientes, a gente necessita extrair o máximo de informações das imagens. Imagens fora do padrão, elas prejudicam, elas realmente limitam a avaliação radiográfica e, consequentemente, atrapalham o diagnóstico do paciente. Isso acaba frustrando o proprietário, o tutor, o veterinário solicitante e, pior, pode criar um atraso no tratamento do paciente, criando ainda, mimetizando lesões dando falso positivo, ou seja, criando imagens que não existem, estruturas que não existem e levando a um erro diagnóstico. Por isso que somos críticos realmente nas imagens que nós produzimos e que nós recebemos para avaliação. Produzir imagens de qualidade adequadas para a radiografia não é fácil, mas também não é possível. Entre os fatores que dificultam o posicionamento radiográfico está o comportamento do nosso paciente, então se é um paciente agressivo, agitado, se ele tem sobrepeso ou ainda é musculoso, e a ausência até de suportes adequados, calhas de espuma, calhas de acrílico, que normalmente ajudam a avaliação, a posicionamento. Fora isso, a condição clínica do paciente, se ele tem alterações neurológicas, dores, isso pode prejudicar, além também da falta de experiência do técnico ou do veterinário que está posicionando. Por outro lado, é de fundamental importância o conhecimento da anatomia radiográfica e dos padrões da normalidade para se produzir boas imagens. O uso de calhas de espuma ou de acrílico auxiliam, mas também o reconhecimento das limitações do seu paciente no momento do exame também é muito importante, porque você vai entender se ele está com dor, se ele está pronto para esse exame ou não. Em alguns casos vão ser necessários tanto a sedação ou anestesia, dependendo da região. Outro fator importante para se obter radiografia de qualidade é o uso da técnica adequada para determinada região ou suspeita e ainda a condição corpórea do animal. Para entender melhor os ajustes de técnicas, clica lá no vídeo da Gabriela e do Paulo, os vídeos anteriores, para ter uma ideia sobre isso. Ao longo dos próximos vídeos, nos aprofundaremos sobre posicionamentos específicos de cada região e como melhorá-los. Hoje vou dar alguns exemplos de casos com imagens adequadas, com posicionamento adequado, e imagens com posicionamento fora do padrão, para auxiliar o reconhecimento delas. Vamos lá. Então aqui a gente tem um tórax, uma projeção laterolateral, em que a gente tem o membro do animal projetado cranialmente e toda a área ser avaliada sem sobreposição do membro. Esse é um posicionamento adequado para o raio-x. Notem que aqui o máximo de arcos costais são sobrepostos uns aos outros, ou seja, esse animal não apresenta uma rotação do corpo em relação à mesa. Essa é uma posição adequada para a gente avaliar o tórax na projeção lateral. Já aqui a gente tem um animal com a sobreposição, um dos membros aqui ele está tracionado cranialmente, porém o outro está sobrepondo a porção cranial aqui do tórax. Essa sobreposição, além de causar essa posição óssea, então se eu tiver uma lesão abaixo desse osso aqui do húmero, nesse animal, ele vai ser obliterada por esse membro, por esse osso. Fora que além do osso, a gente tem aqui tecidos moles que podem, como eu falei, mimetizar, criar uma lesão que não existe. Tá? Essa imagem não está tão rotacionada, mas essa sobreposição do membro pode prejudicar aí a avaliação. Assim como essa imagem do mesmo animal, em que a gente vê a sobreposição praticamente dos dois membros, a sobreposição aqui dos dois membros na porção cranial do tórax. E notem que aqui essa imagem está mais rotacionada do que a anterior, porque aqui a gente tem parte de um lado dos arcos costais bem acima da região dorsal dos arcos costais contralateral, tá bom?
Neste outro caso, a gente tem um animal, a gente nota que pela camada de gordura subcutânea, que é um animal em sobrepeso, ele está com uma imagem muito pouco exposta, então uma subexposta. Por quê? Por isso a importância da técnica de acordo com o porte do animal. Esse animal precisaria provavelmente de mais radiação aqui, uma intensidade maior, para produzir uma imagem adequada para avaliação pulmonar. Notem que, da mesma forma, tem um membro aqui sobreposto, então mesmo que tivesse uma posição, uma técnica adequada, a gente teria um déficit aqui da qualidade por conta disso, porém, ela não está tão rotacionada. A gente tem alguns arcos costais aqui sobrepostos uns aos outros. Então, todos esses conjuntos de fatores devem estar associados numa mesma imagem para ter uma imagem adequada aí para avaliação. O tórax agora na projeção ventro-dorsal. Notem a simetria que a gente tem, se a gente traçar uma linha aqui média junto, aqui a gente tem sobreposto a coluna e o externo, tá? A silhueta cardíaca, ela vai ser assimétrica mesmo, o lado direito do lado esquerdo, mas existe ainda assim um padrão radiográfico que a gente obtém com a projeção ventro-dorsal, e a gente faz uso dessa simetria dos dois lados para a gente até comparar alterações, então comparar irregularidade de morfologia dos arcos costais, e notem os membros também tracionados cranialmente em simetria, né? Então eles estão praticamente na mesma posição, os dois. Notem essa imagem, né? Então a gente tem o animal realmente quase na diagonal junto do filme, do plate, da imagem radiográfica, uma rotação, olha o coração todo deslocado aqui, deslocado por conta da imagem, não deslocado por conta de uma alteração clínica. Deslocado para aqui para o lado esquerdo, o externo, eu estou vendo parte do externo aqui, né? E a coluna aqui. Então, o que eu mostrei para vocês que deveria estar sobreposto no centro, eles estão totalmente desalinhados. E o membro também, que eu falei em simetria, tracionados cranialmente, eles não estão nada simétricos aqui, acaba produzindo uma imagem inadequada para a avaliação radiográfica. Esse gato, a gente tem a imagem nesse gato com um bom posicionamento, os membros não estão lá tão simétricos, porém a gente tem posicionamento quase que alinhado aqui da coluna com o externo, a gente consegue aí se valer da simetria para avaliação, porém essa imagem está um pouco granulada, ou seja, a técnica não está adequada para o porte desse animal e precisaria de ajustes de técnicas. Como eu falei, dá uma olhada no vídeo anterior da Gabriela e do Paulo, que eles citam sobre a importância aí da técnica e como ela influencia na imagem. Outro exemplo, que a gente tem um posicionamento muito bom, então os dois membros estão tracionados em simetria, a gente tem uma boa simetria dos campos pulmonares, dos dois hemitórax, aqui a gente tem a coluna sobreposta ao externo, porém uma imagem muito escura para avaliação de campos pulmonares, ou seja, esse animal é magro, provavelmente a técnica foi muito alta em potência de radiação para ele. Tá? Um exemplo aqui, tanto de posicionamento como de técnica. É uma imagem que, no geral, ela está granulada, então a técnica não está adequada. Reparem na camada de gordura aqui subcutânea desse paciente em relação ao anterior, então é um paciente um pouquinho mais obeso. E olha aqui, ó, o externo está vindo aqui, enquanto a coluna está aqui, não está nada sobreposto. E de novo a gente tem a rotação com aí o deslocamento da silhueta cardíaca para o lado esquerdo. Os membros também não estão tracionados de forma simétrica. Essa coluna a gente tem um posicionamento muito bom em relação à rotação, que a gente não tem quase rotação, a gente tem todos os processos transversos aqui de cada vértebra lombar bem posicionados, porém é uma imagem com muita granulação, ou seja, a técnica de novo inadequada para esse porte de animal. Ele tem que fazer um ajuste de técnica para que ela fique realmente boa. Comparem com essa que tem uma técnica adequada. Então, além de uma técnica adequada de posicionamento sem nenhuma rotação, a gente tem um bom contraste da parte óssea, das partes mais densas e menos densas, com as partes moles. Então, essa é uma técnica adequada para esse porte de animal. O crânio é um desafio muito grande no posicionamento sempre, em todas as projeções. Mas o que a gente precisa, o ideal para a gente ter um posicionamento de crânio, essa é uma projeção dorso-ventral de um crânio. De novo, igual o raio-x
Do tórax, a gente vai se valer aí de uma simetria ainda melhor do que a do tórax, porque o coração não é tão simétrico, já que a gente tem simetria dos dois lados num animal normal. O que nos ajuda a identificar aumento de volume, lesão lítica ou mesmo fratura de um dos lados comparando com o outro. Em seguida a gente tem uma imagem realmente bem posicionada, a gente tem uma boa simetria, uma discreta simetria, mas boa para avaliação, porém granulada novamente. Então a técnica para esse animal ficou provavelmente menos intensa, pouco intensa do que ele precisaria. Pelve, né, ou coxal, também é algo que a gente se vale da simetria, assim como o crânio. As estruturas tanto do lado direito como do lado esquerdo são totalmente simétricas, então a gente usa isso para comparar realmente lesões. Então se eu tiver uma lesão aqui na asa do ilho, que ela não está na contralateral, eu consigo comparar. Aqui, lembrando, é um conteúdo gasoso e não uma lesão. E a gente, para identificar a simetria, animais que têm cauda, a cauda, né, as vértebras caudais, coxígeas desse animal bem alinhada, os forames aqui bem alinhados, bem simétricos, a mesma imagem basicamente que eu tenho do lado direito, eu também tenho do lado esquerdo, e os membros alinhados e simétricos também. Isso produz uma boa imagem radiográfica. Vamos comparar com uma imagem que ela está muito bem posicionada, então ela não tem uma simetria tão boa, um paralelismo dos membros tão boa, mas esse animal tem alteração no coxal, nas coxas femorais, provavelmente um animal que sente dor, então fazendo acordado ele vai realmente limitar essa posicionamento com paralelismo. Porém, a gente tem os forames aqui muito bem posicionados, a cauda bem posicionada. O porém nessa imagem é que a calha de espuma que é usada para facilitar, para melhorar o posicionamento, ela está sobrepondo uma área de interesse. Então essa limite da calha aqui, ou ela tem que estar para baixo dos joelhos ou para cima das asas do ilho. Tá? Então tomar cuidado com esse tipo de coisa quando for usar as calhas. Já aqui a gente tem uma rotação da pelve. Primeiro, a qualidade de técnica dessa imagem realmente está aquém do que a gente precisa, porque ela está muito granulada, e a gente tem pouca definição entre o que é osso. Obviamente a gente define o que é osso e o que não é, mas a gente precisa de uma definição adequada para lesões. Então se eu tiver uma fissura, uma irregularidade discreta, eu não vou ver com essa imagem. Então o contraste entre partes moles e óssea está muito pouco definido. Já essa imagem, a gente tem um paralelismo, vamos dizer assim, entre os membros, porém, a gente tem a pelve muito rotacionada. Olha a diferença da imagem que a gente tem nesse forame com este. É um macho, então o osso peniano para um lado, a cauda para o outro, então a gente percebe que ele está rotacionado, e isso prejudica e até mimetiza alterações. Normalmente esse tipo de rotação da pelve faz com que uma das coxas femorais pareça ter incongruência. Então parece que o espaço articular aqui está alterado. Não vamos entrar em detalhes, mas ele tem luxação de patela, porém a gente precisa ter uma adequada avaliação também da pelve aqui. E o abdômen, esse é o abdômen de um gato, então tem bastante gordura abdominal, que nos ajuda a ter definição dos limites dos órgãos. Esse é o adequado que a gente precisa, então, ter definição entre o que é gordura, nessa região, por exemplo, e aqui que é fígado, densidade de partes moles, densidade de água, aqui das silhuetas renais, o que é conteúdo gasoso. Então a gente precisa de todas essas definições. E reparem que os dois membros pélvicos estão quase paralelos mesmo, sobrepostos, o que ajuda a não ter rotação da imagem. Já reparem essa imagem deste gato, também um gato. É um gato com menos gordura, porém a técnica está granulada, a imagem está granulada, o que acaba diminuindo a definição entre os limites aí dos órgãos. Então, uma técnica aí já não tão adequada. Um bom posicionamento, porém, a técnica aqui pecou um pouco. E um caso de um membro, aqui à esquerda, um membro de um filhote. Então, o membro de filhote é sempre um desafio, porque ele já tem algumas alterações normais. Então, eu lembro que eu falei sobre reconhecer o padrão normal da radiografia. Isso aqui é uma linha fisária, outra linha fisária, e ele tem uns espaços articulares maiores. Isso por si só já dificulta uma avaliação de membro de filhote.
E a técnica, comparem com a do lado, o quanto está granulada e tenho pouca definição dos limites ósseos. Já aqui eu tenho uma boa definição, uma boa nitidez das estruturas ósseas, uma boa definição do que é osso, parte óssea, do que é tecido mole para avaliação. E por fim, tanto uma gatografia como uma cachorrografia que realmente não indicamos, nenhuma radiografia indica, nenhum radiologista indica esse tipo de imagem, porque é uma gatografia, uma cachorrografia, então tenta-se colocar, por ser um animal pequeno, numa imagem só. Veja que aqui a gente tem rotação do tórax, a gente tem rotação da coluna, o membro totalmente fora do padrão de imagem. Então, nesse tipo de imagem acaba dificultando para a gente avaliar qualquer uma das regiões, porque nenhuma delas está em posicionamento adequado. A mesma coisa é essa com o agravante de termos mãos de quem estava posicionando. Mais para frente a gente vai ter vídeo sobre proteção radiológica e realmente é algo que tem que cuidar da própria saúde, sim, quem está posicionando, tá ok? Fora isso, realmente uma cachorrografia que dificulta qualquer região a ser avaliada aí. Quanto mais longe, quanto mais distante se segura no animal, mais ele vai conseguir se contorcer. Então, se a região de interesse é o tórax, quanto mais próximo, quanto mais colimada a imagem e mais próximo se segura, mais fácil de posicionar. Isso a gente vai conversar em outros vídeos ainda. Então, para hoje é isso. Uma ideia do que é o posicionamento adequado. Se você gostou desse vídeo, clica ali no like, compartilhe com quem você acha que tem interesse e interaja com a gente, clica no sininho para receber nossas notificações. Um abraço.